pessoal! Espero que seja todo mundo bem por aí. Quero notícias de todo mundo. Depois dá todo mundo um ok aqui, hein? Está todo mundo seguro, são, salvo, em casa, está conseguindo cumprir quarentena ou se está trabalhando, o que está acontecendo. E nessa tarde de quinta-feira, a gente vai conversar com um super advogado, que realmente é um dos advogados mais renomados do Brasil, que eu admiro muito desde que eu conheci no Congresso Nacional de Direito do Trabalho, eu assisti, uma palestra, e é uma pessoa que tem muito a nos ensinar, não só na advocacia, mas também em produção científica, em livros, que ele tem mais de 35 obras publicadas. Então eu acho que é uma oportunidade para a gente poder conhecer um pouquinho o Dr. Dalegrave Neto, ele poder contar pra gente o que realmente é importante para o advogado, como que a gente pode produzir cientificamente, o que é relevante para escrever obras. E aí, sem mais delongas, eu já vou convidar o Dr. Dalegrave Neto para poder vir contar pra gente isso, hein? E aí, gente, clica no aviãozinho, chama os colegas de vocês, porque é extremamente importante e ouvi-lo é realmente um presente, hein? Vamos lá! Já convidei aqui, vamos aguardar o Dr. Dalegrave entrar aqui conosco. Boa tarde, Dr. Dalegrave, tudo bem? Tudo bem, Graciane, como é que você vai? Tudo bem, e o senhor está seguro, são, salvo aí? Seguro, a gente não está em tempos de pandemia, né? Mas com a devida proteção de Deus, com cuidados, a gente vai levando, né? Conseguindo cumprir a quarentena? Eu estou trabalhando em casa, né? E estou tentando levar a sério, porque eu penso que nós não chegamos ainda no pico ainda do contágio. Eu acho que isso deve acontecer talvez daqui 1 ou 2 semanas. Então a gente tem que se cuidar, né, Graciane? E você? Bom, primeiro... Você está falando da onde? De que cidade que você é? Eu estou em Itaúna, em Minas Gerais. Eu sou de Itaúna. Ah, mineirinha? É bem pertinho de BH. Pertinho de Mineiro, mas é pertinho. O teu sotaque pertinho de mineiro já diz tudo, né? Que é mineirinha. Nós temos uma amiga em comum, né? Que até eu falei para você lá no direct, que ela falou que foi tua aluna. Mas ela foi tua aluna à distância? Porque não, eu lecionei em Francisco Beltrão, numa pós-graduação com a doutora Ilse. Ah, com a doutora Ilse, amiga minha, que é desembargadora hoje do Tribunal do Paraná. Exatamente, foi exatamente muito quando ela foi para o tribunal. E aí eu fui para um módulo, e aí o pessoal pediu para voltar, e eu voltei em outro módulo no ano passado. No finalzinho do ano. Que legal. Aí eu fui para o prazer CESU. Aqui falando Bom, prazer é meu. Gostaria muito de agradecer o senhor de ter aceito o convite. O senhor, para mim, é uma referência, que eu tenho uma admiração imensa. E há muitos anos, Dalegrave, eu assisti uma palestra do senhor no Congresso Nacional de Direito do Trabalho, mas tem muitos anos, eu não vou nem contar quantos para o pessoal não ficar fazendo conta aqui. Mas realmente, desde lá eu já acompanho o senhor, as obras, eu indico muito em sala, porque para mim, quando fala advocacia no Brasil, eu sempre lembro do senhor. Eu acho que é o advogado que mais inspira a gente, assim. Então, muito obrigada do senhor aceitar. Obrigado, é um prazer aqui estar falando com você. Eu vejo assim, tenho acompanhado também o teu trabalho aqui no Instagram. Você tem teus seguidores fiéis aí. Eu acho legal você ter um entusiasmo, né, com o direito e com os assuntos. É contagiante isso tudo, né? Ah, é verdade. Não, se não for assim, a gente não faz com muito amor, é difícil. Eu tenho certeza que o senhor é assim, porque o senhor inspira a gente. O senhor vai defender qualquer assunto. Eu não esqueço disso em congresso, às vezes posicionamentos que não eram os que eu tinha, o senhor convence. E aí eu fico imaginando em tribunal, enfrentar doutor Dalegrave, dói o coração. Mas você sabe que uma vez uma aluna minha, nós tivemos um caso, uma ex-aluna minha, falou assim, puxa, ganhei uma ação sua, hein, doutor Dalegrave? E eu falei para ela, olha, fulana, a gente não faz milagre, depende muito da causa. Eu acho que o advogado é a arte de argumentar, a gente vai argumentando, vai tentando convencer. Eu acho que o bom advogado é aquele que tem um repertório de argumentos, porque quando você sai da faculdade,
o teu repertório é pequeno, então é natural, né? Às vezes você está com 22, 23 anos, só sabe aquela questão que o professor te ensinou. A partir do momento que você vai lendo mais, vai ouvindo mais lives e canais de YouTube, vai acompanhando, quer dizer, os argumentos, o repertório, e aí é que entra, digamos assim, na audiência, aquele raciocínio, ou numa petição, num recurso. Nós temos que aumentar o espectro de razões, seja do lado que você tiver, né? Claro que a gente tem que seguir um pouco a nossa ideologia. Tem gente que se sente mais à vontade divulgando para a empresa, outros em prol do trabalhador, mas nós, acima de tudo, nós somos advogados. A gente vai argumentar em prol dos interesses do nosso cliente, né, Graciela? É verdade. E é por isso que eu queria muito que o senhor falasse hoje um pouquinho, porque quando a gente pensa no início da advocacia, eu sei que tem muitos alunos meus que entraram e às vezes tem muita dificuldade. Mas antes disso, eu quero que o senhor conta pra gente um pouquinho da história do senhor. Como que o senhor chegou a ser esse grande professor, PhD, então passou mestrado, passou doutorado e foi para o pós-doutorado com 35 obras e sendo referência não só no Brasil, mas internacionalmente. Me conta um pouquinho dessa história. Veja, Graciane, eu me formei com 22 anos e já comecei a dar aula. Naquela época não se exigia mestrado. Hoje, para você dar aula, você tem que ter um mestrado, senão você nem consegue dar aula em faculdade. Eu tive a sorte de um professor, amigo meu, eu defendi um sindicato dos técnicos de raio-x, nós tivemos lá uma negociação coletiva, uma greve, e depois que acabou aquela greve, nós fomos jantar, e eu falei, professor, o meu sonho é dar aula. E eu, na época, tinha 22, 23 anos, recém-formado. E ele falou, então faz o seguinte, prepara uma aula que a semana que vem eu vou viajar, você vai dar uma aula no meu lugar. Professor Santiago, né, que eu tenho muita admiração. E ali comecei, fui substituindo, quando vi já estava dando aula na faculdade. Depois de anos eu fiz o mestrado, até acho que o mestrado, eu acho que dando uma dica para quem quiser, tem interesse, né? Eu acho que primeiro você tem que fazer a especialização. A especialização, você vai ficar mais, como o próprio nome está dizendo, mais expert no direito do trabalho ou no direito administrativo, na especialização que você fizer. Ela vai te dar mais a dogmática, a lei, o que está na súmula. Porque não adianta você enveredar para um caminho do pensamento científico se você não tem nem a base ainda da dogmática, da lei posta, do direito. Então, primeiro faz a especialização. É importante você ter prática, seja como advogado, como assessor, como, às vezes, dando aulas em instrução, seja para RH, mas você tem que ter uma prática. O bom professor, no meu modo de ver, é aquele que conhece a prática. Porque, geralmente, o aluno, Graciela, você pode observar, as perguntas que eles fazem são de ordem prática. Dificilmente o aluno pergunta, qual a diferença de positivismo e teoria crítica do direito? É difícil vir uma pergunta dessa. A pergunta quer saber, como é que eu faço? É rescisão por força maior ou é rescisão por facto príncipe? Então, tem que ter a prática, faz primeiro a especialização, depois de um certo tempo, 5, 6, 10 anos, faz o mestrado, engata o doutorado, o mestrado geralmente transforma num livro, e aí você vai seguindo tijolinho por tijolinho a tua carreira, né? Fica bacana. É verdade. E aí o senhor decidiu ir para a advocacia, o senhor pensava em concurso, me conta um pouquinho isso. Eu sempre tive um lado, assim, meio de defender os fracos e oprimidos e os pobres. Até hoje eu tenho isso. Eu sou muito sensível, assim, para questões sociais. E eu queria sempre advogar para trabalhador. E aí fui procurar o maior escritório, e aí eles falaram, nós não temos vaga, mas tem um outro de um amigo nosso, se você quiser. Daí fui lá. Daí, quando eu comecei a dar aula, o dinheiro que eu ganhava na faculdade era para o meu sustento. Então, porque professor no Brasil não ganha muito. Hoje está um pouco melhor, mas naquela época não ganhava muito. Aí comecei a advogar. Depois de 2, 3 anos, montei meu próprio escritório. Muito difícil no início. Então, você que está começando agora, você sabe a dificuldade. Hoje eu acho que é mais difícil, sabe, Graciane, de começar do que na minha época.
Porque hoje, segundo a OAB, nós temos mais de 1.200.000 advogados na ativa. Está sobrando advogado. Então, para você se sobressair, você conseguir clientes, causas boas, você tem que ter um diferencial. É verdade. Assim como você está tendo o teu. Eu acho que você... Quanto tempo você tem esse espaço nas redes sociais? Ah, professor, eu nem te conto como é que isso começou, sabe? Que eu fico até com vergonha. Mas eu vou tentar simplificar, que eu acho que eu nunca contei isso. Vai ser a primeira vez. Eu comecei muito nova a lecionar. Na faculdade, eu comecei com 22 anos também. Então, logo que eu saí da UFMG, eu recebi uma bolsa da Corte Interamericana, da Corte Internacional de Justiça, na Holanda. E aí, fui logo para a Holanda. Perdi meu Por que será que você ganhou essa bolsa, né? Com certeza aí, você já se destacava, né? E eu sempre falo, quando a gente faz alguma coisa que a gente gosta muito, a gente vai destacar. E aí, quando chegou a carta, eu falei, é base de formatura ou é a Corte Internacional de Justiça? Eu falei, vamos embora, eu tenho que ir. Quando eu voltei, aí logo que eu cheguei, eu pensei, gente, se eu receber essa oportunidade, agora eu tenho que retribuir isso para alguém. Passou uma semana, me ligaram de uma faculdade. Ah, você gostaria de lecionar? Eu falei, meu Deus, que experiência! E foi exatamente isso. Eu não tinha especialização, não tinha mestrado na época e não era exigido. E comecei. Então, só que me colocaram para lecionar no 9º período e 10º. Eu era mais nova do que o pessoal que eu lecionava. Eu passei muito aperto. O senhor imagina que nas primeiras aulas eu entrei com retroprojetor, achando que falar de princípios durante 3 semanas, o pessoal ia adorar, porque eu adorava princípios. E aí eu já comecei a lecionar processo do trabalho e direito do trabalho para as turmas. E aí depois disso, eu fui fazer mestrado, fiz mestrado em Direito Internacional. Depois senti falta da especialização, fui fazer um MBA na FGV, e quando eu estava quase terminando o MBA, passei no doutorado e fui para o doutorado. E você está fazendo ou já concluiu? Não, ou já concluí. Ah, aí... você já é mestre e doutora também? Já, então você... E você publicou a sua dissertação do mestrado? Publiquei. O que foi o tema? As convenções internacionais, e aí na seara trabalhista, como que efetiva os direitos trabalhistas com as convenções. Esse é um tema... Nossa, será um prazer receber autografado. Eu acho que esse é um tema bacana hoje, porque as pessoas, há um tempo atrás, elas achavam que tratados internacionais era tipo uma perfumaria, um acessório, um subsídio. Mas o tratado internacional, quando ele é ratificado pelo Congresso e depois vem o decreto de promulgação, ele adentra no sistema jurídico com força de lei ordinária. Lei federal ordinária. E quando ele versa sobre direitos humanos, ele vem com status de emenda constitucional. Então, hoje, você saber o que o Brasil ratificou de tratados da OIT, convenções da OIT, ele dá um up na tua argumentação. Muitas vezes, é um diferencial. Né? E aí eu ainda tenho assim, uma defesa que eu falo que às vezes pode ser até supraconstitucional. Eu sei que muito ousado, mas olhando pela esfera internacional. Porque depois eu fui fazer uma pós na Espanha. E aí lá eu vi assim, como que eles viam quando o Brasil não cumpria um tratado. E aí eu trouxe essa ideia de, quem sabe a gente pode pensar numa supraconstitucionalidade, mas isso só em pensamento, em teoria. E aí foi seguindo esse caminho, assim. E com isso, até amanhã eu vou fazer uma live com o Dr. Bento Herculano, que foi avaliado. Eu vou fazer também com ele, que coincidência. Eu gosto amanhã ele vai estar com nós dois, então. Foi uma surpresa do Dr. Vitor Salino, que era meu orientador, chamou o Dr. Bento porque eu tinha citado na tese. Porque eu falo ainda minha tese foi em Direito do Trabalho, aí eu fui falar do princípio da proteção no processo. Se teria, se não teria, eu fui trabalhando isso. Enfim, aí depois. E você advoga só na área trabalhista ou faz outras áreas também? E internacional. Sim. São as 2 áreas. E aí agora eu fiz uma ampliação, a gente está entrando também na área de contratos, obrigações, porque é mais voltado para a empresa. Então aí teve uma expansão agora do escritório. Mas por quê? Isso que eu vou contar para você o que aconteceu. Eu já estava lecionando, fui procuradora do município, controladora. E meu marido morava no Rio, porque ele tinha se mudado, um ano depois se casou, porque ele era gerente de uma empresa telefônica. E tinha que ser no Rio.
Só que eu fazendo doutorado e tudo, eu ficava, não, não vou mudar, não vou, e não fui. Depois de 7 anos dele lá, me fizeram uma proposta mirabolante, era muito boa a proposta, para eu ir coordenar uma universidade lá no Rio e tudo. Pô, então, larguei tudo. Lecionava em Minas em 4 universidades, em 2 universidades e 2 faculdades, procuradora no município. E você é muito segura de deixar o marido 7 anos, e ele também, né? Mas ele 7 vinha anos, todo final um morando em Minas e outro no Rio. Vocês dois são muito seguros, né? Isso que é confiança. Meu Deus do céu. Mas quando haja WhatsApp. Mas e por isso eu gosto tanto de internet. Mas aí quando eu cheguei lá, a reitora que tinha me contratado foi demitida. E eu já tinha saído de todos os lugares. E aí falaram, olha, agora você não tem nada. Eu falei, quê? E já era fevereiro, as aulas já tinham começado, não tinha como eu voltar, professores já tinham sido contratados. Então, falei, bom, vou ter que dar um jeito, porque eu já tinha passado o escritório, tudo, eu já tinha largado tudo. E aí, falei, eu não vim ao mundo vestida, e aprendi a vestir, vamos embora, eu tenho que dar conta. E aí, para passar o tempo, para não ficar, eu falei, vou colocar meu currículo em McDonald's e espalhar o currículo no Rio, porque eu não conhecia ninguém. E aí, com isso, eu falei, vou começar a gravar vídeos. Aí, como a gente morava num hotel, eu começava a gravar, olha, falar de insalubridade. Eu ia na frente do banheiro para mostrar se teria ou não insalubridade. Ia falar de insalubridade e periculosidade no aeroporto. Passava no aeroporto, gravava um vídeo. E assim ia durante o dia, para passar o dia. E pedia a reitora. Mas só uma coisa, você por acaso não casou em Las Vegas, né? Casei também! Mas antes eu casei... Porque, ó, acabou de vir uma aluna ali, ó, dizendo... Conta que casaram em Las Vegas. Mari, você tá denunciando. E aí eu tô vendo aqui que a Mariolha é a aluna que eu tive. Mas como que é essa coisa de casar em Las Vegas? Mas aí, é sério isso? A gente foi pra Las Vegas um dia e já era casado. Eram 2 anos e meio. Já vamos comemorar. Casei com Elvis Presley cantando. Chorei. Foi tudo. Mas aí no Rio, professor, eu tive muita oportunidade, porque quando eu comecei a gravar os vídeos, tem o professor Fagner Santos, ele me chamou e falou, olha, tem uma oportunidade de uma pós em MP e tudo. Bom, e aí eu comecei, e com o Fagner foi uma das pessoas que mais me deu oportunidade, comecei a lecionar em cursinho, em Nova Iguaçu, e aí fui até essa minha coordenação da Universidade de Santa Úrsula no Rio, e fui expandindo e comecei a lecionar em pós no Brasil. Eu não sabia dessa tua trajetória tão intensa. E aí eu comecei a apaixonar. Eu vi que democratiza muito, assim, fazer vídeo e tudo. É uma forma de pessoal que nunca teria... Agora deixa eu fazer mais uma pergunta, então. Quando você faz live, assim, eu vejo que você fica todo dia, né? Faz parte da tua rotina, não sei se só agora ou sempre foi assim, você tem essa facilidade de estar nas redes sociais. Isso para você é uma coisa assim, relaxada, é uma coisa espontânea, ou você se prepara, é um pouco tenso para você? Ou seja, você se cansa, ou para você isso é, digamos, lúdico? Ir para live é uma coisa lúdica, ou é um trabalho? Para mim é um trabalho, mas eu aproveitei que eu estou em licença maternidade. Opa! Eu retorno para as universidades agora, na próxima semana. Então, com isso, eu tinha que aproveitar meu tempo aqui em casa para poder deixar de atualizar. E aí eu falei, olha, o meio de aproximar dos meus alunos, de ir retornando, de ter a convivência, que eu sinto muita falta. Eu gosto demais de gente, de estar em movimento o tempo inteiro. E aí, com isso, eu comecei a fazer live com amigos, interagindo e tudo. E aí eu falei, gente, eu tenho que fazer, porque agora eu tenho que voltar e atualizando. Vou procurar as pessoas que eu tenho como referência, que eu tenho que espelhar naqueles que eu tenho no topo, no alto. E foi aí que começaram a surgir as lives. Aí foi legal, legal. E eu acho que hoje a advocacia trabalhista, não só a trabalhista, eu acho que a advocacia como um todo, ela tem que se ressignificar, ela tem que se inovar. Porque se nós formos ver, o direito, ele é muito anacrônico, ele é meio fora de moda, aquela coisa da vênia, petições longas, a gravata, os tratamentos, né? Hoje as coisas são mais fluídas, hoje as coisas são
mais rápidas, né? Você tem que se comunicar de uma maneira mais instantânea, como diz o Zygmunt Bauman, as coisas são mais líquidas, são mais voláteis, né? E então eu acho que a advocacia, ela também tem que mudar um pouco a cara dela, seja nas nossas petições. Os juízes não gostam de grandes petições e narrativas, seja mais objetivo, né? Tem gente que fica repetindo, vai fazer uma contestação, repete 3 vezes a contestação, o mesmo pedido. Fala uma vez só, firme, com argumentos. E também acho que a advocacia, ela tem que se ampliar. Porque antigamente, Graciane, a gente sabe que era possível você só advogar na área trabalhista, num ramo só para bancário, ou só para supermercado. Hoje, depois da reforma trabalhista, em novembro de 2017, diminuiu muito o número de processos e o valor desses processos. Antes os processos eram maiores, hoje são menores. Então, o advogado ele tem que ampliar para compliance, consultoria, assessorar RH, assessorar diretoria. Ou seja, o advogado ele tem que começar a ocupar outros espaços que não seja só o litígio. Não te parece isso, Graciane? Sim, e eu falo cada vez mais, as petições que eram de 20, 30 páginas, não tem mais espaço na advocacia. O juiz, às vezes, tem um número de audiência, ele tem que ser célere, porque senão o processo não vai atingir a finalidade. Então, acho que a advocacia mudou tanto, ela aproximou muito do povo, a gente amplia o contraditório, tem as formas, a utilização de provas. Eu acho que ela mudou completamente. E os escritórios, hoje, por mais que sejam especializados na área trabalhista, mas tem que ter alguém que entende muito de direito civil. E apesar de um escritório não ter mais como ser só especializado, não sei se o senhor concorda, doutor Alegrar, mas não tem como ser especializado realmente só em trabalho. Mas a gente tem que ter ali dentro pessoas que são extremamente especializadas e muito capacitadas em cada área. Então, e uma coisa também que eu acho assim, que é um dilema, principalmente para quem é recém-formado, é que às vezes o advogado diz, eu gosto de advogar, mas eu não gosto de fazer audiência. O outro diz, eu prefiro fazer audiência. Tem gente que gosta de fazer o caixa do escritório, ou a parte da gestão. Existe espaço para todo mundo. Você não precisa ter essa preocupação de dizer assim, você tem que achar o teu nicho, seja escrever, seja fazer boas audiências, ou seja um pouco de tudo. Tem gente que tem um conjunto da obra muito interessante, tem outros que só são bons para escrever, tem gente que é bom para administrar, tem gente que é bom para motivar. Então, eu aprendi isso com o tempo. Antes eu tinha essa preocupação de que o advogado tinha que saber todas as fases, todas as áreas, cálculos, audiência. Calma, ache o espaço onde você se dá melhor, faz parcerias. Hoje também nós estamos vivendo uma economia colaborativa, que eles chamam de economia de compartilhamento. Faça parceria com o advogado tributarista, com o previdenciarista. Às vezes você é um parceiro para fazer audiência, para fazer petição. Isso que nós estamos fazendo agora não deixa de ser uma parceria, né? Essa troca que a gente está fazendo. É um crescimento assim, que a gente tem quando a gente faz parceria, né? É verdade. Porque a gente coloca o que cada um é bom e aí todo mundo cresce junto. E o que você vê assim como desafios da advocacia? Você vem numa outra geração. O que você acha que é o mais difícil para quem está começando, Graça? Eu sempre fico pensando na dificuldade que o pessoal tem exatamente de ficar atualizando o tempo inteiro. E aí eles me perguntam, professor, dá para você gravar um vídeo? Eu falei, não dá, gente, eu não consigo gravar vídeo de cada medida que sai. Eu acho que a leitura hoje, a gente tem que incentivar o tempo inteiro. E muitas vezes eu falo em sala, gente, vamos ler esse texto aqui, vamos ler um artigo, e principalmente artigos que o tempo inteiro a gente, que é um meio mais rápido de atualizar, e os alunos, mas 50 páginas? Eu falei, gente, 50 páginas durante a vida, a gente vai ter que ler tanto no direito, porque cada lei que sai, então eu acho que essa atualização. E aí, para o senhor, qual que é o maior desafio? Como que o senhor consegue também atualizar assim, o tempo inteiro? Porque o senhor sempre é hiper atualizado. Como é que o senhor consegue isso? Eu gosto muito de ler, né? Seja ler notícias, seja... mas também ler livros, né? Livros de direito, livros de filosofia, livros de sociologia.
Então, isso me ajuda, porque eu gosto, eu tenho prazer em ler. E se eu estou sem fazer nada, claro, às vezes eu gosto de jogar tênis, gosto de conversar, mas eu gosto de ler. Para mim não é, porque para algumas pessoas, nossa, o cara está ali numa rede, está ali sentado lendo, faz 2 horas. É um deleite para mim, né? E hoje eu acho que nós temos que ser bem informados, porque você veja que nem agora na época da pandemia. Em 20 dias, nós tivemos a 927, a 936, a 944, 945 e a medida provisória 946. Tivemos uma decisão liminar do ministro Marco Aurélio, uma decisão liminar do Lewandowski. Agora eu estava ali no TV Justiça, o plenário está reunido ali para decidir a MP 936. Então, às vezes a gente fica, meu Deus, é muita informação. Então, tanto que já existe hoje, uma das profissões mais valorizadas é o minerador de dados. Ou seja, é aquela pessoa que filtra aquela quantidade de informações e te passa mastigado. Eu acho que a gente faz um pouco esse papel nas redes sociais, ler, estudar e fazer uma live, fazer um vídeo. Eu tenho um canal no YouTube que também põe uns vídeos lá, resumindo. E também tentar peneirar, porque às vezes eu começo a ver uma série na Netflix, por exemplo. Se a série é interessante, eu assisto lá 6, 7, 8, 10 capítulos que seja. Agora, se no segundo, terceiro capítulo eu já penso assim, meu Deus, esse tempo que eu estou aqui poderia ser muito mais útil para outras coisas. Eu paro e vou buscar outro tipo de informação. Então a gente tem que ter essa capacidade de filtrar o nosso tempo, né? Porque senão você perde com coisas que não têm importância, né? É verdade. Eu tive uma resistência muito grande a assistir série Netflix. Confesso que eu consegui fazer isso quando eu estava no Rio, porque meu tempo era um pouco maior até eu começar a atividade intensa. E quando eu tive minha filha, há pouco tempo, não. Eu vou assistir um capítulo a cada 2 dias com ela. Só. Porque eu sou um pouco agitada. Então eu gosto de ir, saiu uma MP nova, vamos embora. De madrugada, acordo de madrugada para ver. Se saiu MP, Mas você sabe que eu acho importante também a gente estar conectado com o mundo. Às vezes as pessoas são muito intelectualizadas e elas vivem num outro mundo, no mundo da lua. E por isso que eu gosto também de fazer, às vezes, umas lives ou na rede social, porque eu acho que isso também te força a se conectar com várias gerações, com uma linguagem mais objetiva, né? Dar aula também é bacana nesse sentido. Você ouve muitas histórias dos alunos, porque se você também se enclausura na tua bolha ali de leitura, você fica um cara fora do mundo, né? Então, a gente tem que também estar conectado. Você veja as redes sociais, antigamente era meio uma opção. Hoje, se você não está no Instagram, não está no Facebook, que já está meio caindo um pouco, se você não tem essa comunicação, você ficou para trás, né? Então, me parece que um dos desafios é também você estar conectado com a vibe do mundo, né? Eu tô grávida nisso, eu dei uma sorte. Meu marido, ele trabalha com transformação digital. E aí ele chega para mim, testa o Zoom. Vamos lá, dá para você testar aí o Google Meet. Então, com isso, eu vou conhecendo as plataformas, mas muito porque ele me puxa o tempo inteiro. Então, por exemplo, quando concursos é no Rio, e aí me fala, Graciane, dá para você ir gravar para eu ir toda semana? É muito difícil para mim. E aí, o que ele fez? Não, deixa comigo, monta um estúdio dentro de casa. Então, isso me ajuda muito, ter alguém puxando o tempo inteiro. E aí... Então, você me deu uma dica, já consultando o teu marido e você mesmo, essa questão da luz. Tem que ter luz na nossa cara quando a gente fala numa live ou não tem? Aqui eu tô sem luz hoje, que eu tô no meu apartamento e a janela bate. Mas a luz ajuda muito. Eu vou falar pro meu marido para ele mandar pro senhor lá todas as dicas, porque tudo... eu vou tentar procurar uma luz aqui. Não, mas tá ótimo. Mas eu tô vendo algumas perguntas aqui que estão fazendo para nós. Vamos lá. Vamos puxar. É preciso prioridade nas escolhas? Não sei, acho que para você verdade. Parece melhor. E aí, o pessoal falando aqui, a Mari contando que casaram em Las Vegas. E o pessoal falando das lives, que é importante, né? Principalmente nesse período de Covid, como que é importante ter prioridade nas escolhas. Porque senão tem muita live, que a Carolina Vidal. O problema da Covid é que, os vários problemas que ela tem,
é que nós estamos estudando que nem uns doidos para uma situação que é transitória, né? Então porque uma coisa é você estudar uma legislação, que você sabe que você vai usar aquilo 10, 20 anos. Mas é duro você decorar a MP 927, todas as regras, 920, e saber que daqui 2, 3 meses acabaram essas regras e volta tudo para a CLT. Por outro lado, a gente sabe que também vai gerar muito passivo trabalhista em razão dessa má interpretação das MPs. Então, também, isso ainda vai ficar uns 2 anos nas ações trabalhistas e contestações. E discussões. Porque me parece que muita gente está interpretando precipitadamente, né? E aí eu tô vendo aqui conosco a Mari Marmê, que é a Marioli, que é que é a amiga do senhor, inclusive, que eu admiro muito, e ela veio chegando e falando, peraí, conta aqui como é que escreve um livro, quando que começa a estimular a escrever. E aí eu queria que o senhor contasse pra gente também. Produção acadêmica, eu não posso deixar de perguntar ao senhor. Tá certo. Como é que o senhor está conseguindo? Porque tanto MP para estudar e tudo, e produção. Eu escrevo praticamente todo dia um pouco, né? Todo dia de manhã, quando não tem live, quando não tem muitas outras, né, audiências, sustentação oral, mas sempre que eu posso, eu acho que o hábito de escrever é bacana. Você começa com o TCC, eu acho que já é um bom laboratório, depois a monografia de especialização. Agora, você tem que saber bem escolher o tema, porque você meio que casa um tempo com aquele tema. Então, você vai fazer mestrado, por exemplo, a partir do momento que você escolher um determinado tema, você sabe que você vai ficar 2, 3 anos lendo aquilo, debatendo aquilo, sustentando aquilo. Então, é fundamental quando você estiver ouvindo uma palestra, ter algum insight. Putz, esse tema eu gosto, eu gostei dessa abordagem. E aí começa a estudar os grandes autores. Eu tenho um método. Quando eu desconheço um assunto, eu vou primeiro nas abordagens mais simples. Então, por exemplo, eu começo a estudar filosofia. Grécia Antiga. Eu começo com os autores mais simples, mais básicos, e aí vou me aprofundando, vou me aprofundando, vou me aprofundando. Eu acho que essa é uma metodologia interessante. Você começar, se você está entrando num assunto, seja direito internacional, seja uma análise econômica do direito, começa com os conceitos básicos e vai se aprofundando, né? E aí também sempre dando para alguém ler o teu texto, que em tese seria o orientador, mas nem sempre o orientador faz esse papel. Porque também às vezes a gente escreve, mas o que a gente escreveu não ficou legal. É fundamental você passar para alguém, fazer uma revisão. Depois, com o tempo, você não precisa mais disso. Mas num primeiro momento, você que está começando a escrever agora, você que estou dizendo, quem está nos assistindo. Sim, claro. Né? Você já escreve há anos. Não, mas é importante ter um revisor, ter um professor, para dizer, ficou legal, te dar um feedback, né? Essa é a dica que eu dou. E principalmente, o pessoal tem muita dúvida em como selecionar esse tema-problema. O que o senhor recomenda? Porque chegou na palestra, ouviu, mas como que ele vai saber se aquilo é um tema-problema, se não é, para levar para um projeto de mestrado, doutorado? O congresso, acho que tem essa finalidade, né? Eu acho que quando você vai assistir um congresso, você dificilmente, você não pode achar que aquilo ali vai ser uma aula, é diferente o formato. A aula é uma coisa explicativa, que tem início, meio e fim, tem requisitos, conceito, é super importante. O congresso é quando você levanta a poeira, as pessoas trazem questões controvertidas, você ouve 2, 3 palestrantes que tiveram posições diferentes, é ali que você tem que ter um insight. Só que eu acho importante anotar. Quando vem um insight, você pode ver os grandes pensadores, desde Einstein, na área da física, até mesmo os grandes sociólogos, os filósofos. Você tem que anotar. Se você teve um insight, pega teu iPhone, anota, porque é a partir desses insights que você vai construindo, e aí você vai lendo. Hoje é muito fácil você pesquisar na internet, né? Antigamente era mais difícil. E aí você vai problematizando, às vezes descartando, se você percebe que ela ali não vai dar em nada, muda para o plano B. Tem que ter essa agilidade também. Ai, joia. Eu acho que deu para o pessoal pegar um pouquinho aí. Aí, deixa eu até ver aqui se tem. A Karine até comentou aqui, mas sobre a questão das MPs, como ficará quando essas MPs
perderem a eficácia e não se tornem leis se os efeitos não forem modulados, como ficam os empresários que se utilizaram dessas MPs? A MP, ela sempre vem vinculada ao estado de calamidade. O decreto legislativo número 6, ele decreta o estado de calamidade pública. Isso foi uma iniciativa do Congresso para flexibilizar o orçamento e as contas do Executivo. A partir do momento que você tem um estado de calamidade pública, você não precisa rigorosamente cumprir o orçamento, você pode deslocar verbas, então facilitou a vida do Executivo, mas ele tem um tempo determinado, que é no máximo até o dia 31 de dezembro. A gente espera até que seja antes disso, né? É Graciela? verdade. A gente espera que acabe daqui 1 mês, 2 meses, a gente não sabe. Agora, por outro lado, eu acho que alguns paradigmas vão ser mudados. Por exemplo, o trabalho remoto, o home office. Antes era uma mera opção. Hoje, as pessoas que nunca tinham experimentado esse trabalho à distância, e às vezes tinham até um preconceito, hoje elas percebem que é legal, tem coisas boas também em trabalhar em casa, produtividade, e você perde muito tempo no deslocamento quando vai para o trabalho, se arruma. Em casa você já acorda e já vai direto para o computador. Então, alguns paradigmas, teletrabalho, comunicação virtual. Hoje você comunica tudo por e-mail, com WhatsApp, com videoconferência. Antes as pessoas já precisamos nos encontrar para conversar, precisamos nos encontrar. Hoje nós estamos sendo incentivados a perceber que isso também é um encontro. Não precisa se encontrar. Você pode, na tua casa, conversar com as pessoas. A questão da prevenção do dano, o mundo está mais unido, a higienização. O Drauzio Varela até falou, o brasileiro tem mania de tomar banho, mas não tem a mania de lavar as mãos. Eu acho que são paradigmas novos, seja a higiene, seja a comunicação virtual e a distância, seja a solidariedade entre empregado, empresa, governo. O mundo não será mais o mesmo depois dessa pandemia. Não sei se você pensa assim. Sim, concordo plenamente. Eu acho que vai mudar muita coisa. E, como você já disse, né? Home office vai virar algo que vai ter uma expansão gigantesca. E aí eu vou até me segurar para guardar para algum outro dia, o senhor sentar comigo e me contar mais. E me contar, inclusive, se home office o senhor entende que tem hora extra ou não. Como que a gente vai trabalhar isso dos gastos. Mas eu vou segurar para a gente poder fazer uma outra live outro dia. Porque eu sei que o senhor deve estar aí contando. Porque como o Rafael Lara, o grande Rafael Lara, que está aqui conosco, mandou 2 grandes professores tomando audiência do Lewandowski. Então eu sei que o senhor já deve estar, vamos correr para ver. O Rafael é ótimo, é um grande jurista dessa nova geração aí. Fizemos uma live hoje, ele é um rapaz muito inteligente. Olha, foi muito bacana falar com você, Graciane, estou à disposição dos teus seguidores. Vamos manter mais esse canal aí das redes sociais. Eu gostaria muito de agradecer ao senhor. Gratidão imensa pelo que o senhor se dispôs, veio, contou um pouquinho e principalmente pelo incentivo, que eu tenho certeza que o senhor incentivou muitos alunos hoje a sentarem, estudarem, buscarem o mercado, o nicho deles e também começarem a escrever, que produção é fundamental e o senhor é o nosso exemplo. Muito obrigada. Obrigado. E olha, estou esperando o teu livro autografado lá, hein? Depois no direct eu passo o endereço lá para você, tá bom? Então tá, joia. Vou mandar. Obrigado, querido. Um abração para todos aí. Obrigada. Tchau, tchau.